tá chegando mais uma prova da SUSEP por aí. Então confere esse vídeo aqui comigo que eu vou te passar algumas dicas para você ser aprovado de primeira na temida prova da SUSEP. A primeira coisa fundamental que você precisa saber é conhecer a prova da SUSEP. E quando eu falo em conhecer a prova da SUSEP, causa bastante dúvidas, porque de uma prova só a gente pode ter duas diferentes. Mas calma aí que eu já explico. Quando a gente fala da prova da SUSEP completa, a gente está falando aqui de 4 dias de prova, que geralmente caem numa segunda, terça, quarta e quinta. Esses 4 dias de prova são divididos em 3 assuntos diferentes. No primeiro dia de prova, você vai ver o assunto, vai responder as questões de capitalização. No segundo dia, de vida e previdência. E no terceiro e quarto dia, de demais ramos. Quando você faz e tem aprovação dessas 4 provas, você aí vai adquirir a SUSEP completa. Agora, caso você tenha somente aprovação nos 2 primeiros dias, em capitalização e vida e previdência, aí você vai ter o que a gente chama da SUSEPinha. Como você teve aprovação em capitalização e em vida e previdência, você pode trabalhar com a SUSEPinha nesses ramos de seguro de vida, de capitalização, o que envolve o conteúdo dessas 2 primeiras provas. Ou seja, por exemplo, seguro de automóveis, você não pode trabalhar com ele. Por quê? Seguro de automóveis está em demais ramos. Então, SUSEPinha, você tem aprovação em capitalização e vida e previdência, e a SUSEP completa, você tem aprovação nos 4 dias de prova. Capitalização, vida e previdência, e nos 2 dias finais, que é demais ramos. E como é cobrado esses 4 assuntos na prova? A prova da SUSEP, atualmente, ela é feita remotamente, ou seja, de forma online, e ela é aplicada pela ENS. Então, alguns dias antes da prova, depois que você fizer a inscrição, tudo certinho, a ANS te manda um e-mail lá com todo o passo a passo de como você vai utilizar o sistema da prova deles. Então, eles fazem alguns testes antes, isso é bem tranquilo. Como eu falei, então, é tudo online, essas 4 provas são online, você pode fazer de casa aí, e acontece de 2 a 3 vezes ao ano. Então, a prova da SUSEP não é uma prova que você, quero fazer a prova, vou fazer semana que vem. Não, ela tem datas certas, e geralmente acontece aí de 2 a 3 vezes no ano. E quantidade de questões e tempo de prova. Bom, cada prova da SUSEP, seja no primeiro dia de capitalização, no segundo dia de vida e previdência ou em qualquer das provas de demais ramos, você vai ter 50 questões daquele assunto. Então, 50 no primeiro, 50 no segundo, 50 no terceiro e 50 no quarto, você vai ter aí 200 questões para responder em 4 dias. A duração de prova de cada um desses dias é de 2 horas. Então, você vai ter 2 horas para responder 50 questões no primeiro dia, depois no segundo, terceiro e no quarto. Tem uma ordem certa para mim fazer essas provas? Não, você pode fazer, sei lá, primeiro demais ramos, só que você, com demais ramos e sem vida e previdência, não serve para nada. Então, por isso que o pessoal geralmente segue essa ordem de capitalização, vida e previdência e depois demais ramos. Então, adquire primeiro a SUSEPinha, garante a SUSEPinha e depois faz demais ramos. Mas não tem uma obrigatoriedade para estar fazendo numa ordem certa. Eu preciso acertar quantas questões de 50 para ser aprovado. Em cada um desses dias, em cada uma dessas matérias, ou seja, em capitalização, em vida e previdência ou demais ramos, você precisa acertar 70% da prova. E tem mais um detalhe, você não pode zerar nenhum módulo. Então, são 2 requisitos aqui. Você tem que tirar 70% na prova inteira e não pode zerar nenhum módulo. Então, tem que acertar aí pelo menos uma questão de cada módulo para não perder esse outro requisito da aprovação. Uma pergunta que eu recebo bastante é se cai matemática financeira na prova da SUSEP. E a resposta é que sim, cai matemática sim, então você precisa dominar a HP 12C. Mas cai em todas as provas? Não. Matemática cai somente na primeira prova, do primeiro dia de capitalização. Então, matemática financeira é um dos módulos que você vai ver na prova de capitalização. Então, precisa sim dominar a HP. É para usar HP física na hora da prova? Não. A HP de forma online, ela vai estar lá embutida no mesmo sistema, no programa que você vai estar usando no decorrer da prova, para fazer a prova. Então, precisou da HP, é só apertar um botãozinho ali que vai surgir a HP, magicamente você vai poder usar ela ali. Outro detalhe importante, como cai matemática, tem a possibilidade de cair ou não as fórmulas na prova. No caso da SUSEP, tem lá as fórmulas, vai ter um documento lá com as principais fórmulas, mas isso não é motivo para você não estar preparado para
fazer os cálculos ali, tá preparado para os cálculos, contando que, só porque tem fórmula não vou estudar muito a fundo matemática, tudo lá. Não, gente, não. Estuda matemática, estuda HP ali, domina HP para ir fazer a prova e não ter nenhuma complicação ali no dia. E uma vantagem é que cai, então, esse documento com as fórmulas na prova. Um detalhe muito importante que você precisa estar atento também são aos prazos. Como eu já falei, a prova da SUSEP ela não acontece a todo momento. Ela tem datas certas para acontecer, que geralmente de 2 a 3 vezes ao ano. Então, existe um período de inscrição, é igual concurso público, sabe? Então, existe um período de data tal até tal data estipulada para você fazer a inscrição da prova e fazer o pagamento, enfim, toda essa burocracia, mas então não perde o prazo, porque senão se você perder o prazo de inscrição de uma prova, você só vai conseguir fazer na outra prova que a ANS for aplicar. E aí pode ter passado vários meses e você perder uma oportunidade só porque esqueceu ali de ver o prazo das provas. Então, atenção aos prazos. E também é importante, eu falei da inscrição, mas tem que estar atento também ao dia da prova, pelo amor de Deus. Chegou na semana da prova ali, marca no seu calendário para não esquecer, porque se perder essa vez, né, que você queria fazer, só na próxima, só depois de alguns meses, quando a ANS divulgar uma nova data de inscrição, divulgar uma nova data de prova. E agora vem, na minha opinião, a principal dica é que o pulo do gato para muitas pessoas que vão fazer a prova, e não somente da SUSEP, tá? Isso aqui vale para todas as outras provas, mas vamos falar em específico aqui da prova da SUSEP, que é fazer os simulados, fazer as questões. Então, depois de você ter visto todas as aulas lá, todas as mega revisões, leu alguma coisa em apostila, muitas pessoas gostam de estudar pela apostila também, é extremamente necessário fazer os simulados, porque ali você vai estar simulando como que é a prova em si. E um detalhe muito importante é para você não decorar as questões. Por quê? Porque quando a gente faz ali as questões simuladas, a gente traz algumas questões de provas antigas, ok, mas não vai estar idêntico na sua prova que você vai fazer. Então ali é justamente para você simular como serão as questões no dia da prova. Então, por isso é muito importante não decorar, porque provavelmente é muito impossível cair idêntica a questão na sua prova. Ali os simulados, as questões dos simulados da TOP é para você ter uma base e para testar o seu conhecimento com relação ao conteúdo que você estudou. Uma dica para você não decorar essas questões, é muito importante não decorar, gente, e sim entender. As questões da SUSEP, elas são muito objetivas, ela não tem muita enrolação. Eu costumo dizer que é muito diferente do Enem, por exemplo, que tem aqueles enunciados gigantes. A prova da SUSEP ela é objetiva, é precisa ali. Então, os simulados da TOP é para você entender como é a pegada da prova e testar o seu conhecimento. Então, é importante não decorar. E para não decorar, tem uma dica aqui que é para você justificar as questões. Então, pegou uma questão ali, respondeu aquela questão, sabe ou acha que sabe ali qual é a resposta correta, justifica o porquê que você acha que aquela ali é a correta e o porquê que as outras estão erradas. Então, essa questão está pedindo X, então a letra A está errada por isso, a letra B está errada por aquilo, a C está correta, por quê? Por isso, por isso, por isso, e a D está errada por isso. Quando você justifica, e principalmente, outra dica aí, você ensinar em voz alta, nem que seja a parede mesmo, qualquer coisa. Quando você coloca para fora o seu conhecimento, parece que você lembra com mais facilidade depois. Então, justifica a sua resposta, justifique em voz alta, ou justifica até no escrito, se você precisa escrever, e sempre quando possível, ensina alguém, ensina alguma coisa, só para você colocar para fora e memorizar esse conteúdo. Agora, muito cuidado também para ir no momento da prova, você tem que ter um cuidado com a ansiedade e com o nervosismo. Eu sei que é muito difícil não tá ansioso, não tá nervoso ali naquele momento. Mas uma vantagem que eu acho da prova da SUSEP, assim como tem na Ambima e em algumas outras provas, é que você pelo menos fica sabendo ali o resultado na hora. Então, quando você tá ali fazendo as questões e terminou tudo, tá decidindo ali se vai encerrar ou se vai dar mais uma revisada, você já começa a dar aquele nervoso, aquela ansiedade que, meu Deus, daqui a alguns segundos eu vou saber se eu passei ou não. Isso porque a SUSEP dá ali, te dá o resultado na hora, quando você encerra a prova, se você foi aprovado ou não. Na verdade, fala a porcentagem que você acertou. Então, você pode conferir ali, se não zerou nenhum módulo e se tirou acima de 70%, já garantiu a prova é sua. Mas respira,
lembra que você estudou, você se preparou para essa prova, toma uma água, tem tempo o tempo da prova da SUSEP é de 2 horas para você responder 50 questões. Então é muito tranquilo o tempo da prova. Óbvio, não vai bobear, não fica mosqueando ali, perder minutos e minutos numa questão que você não sabe, passa para a próxima, depois você resolve ela, então não bobeia, dá tempo, é um tempo tranquilo, 2 horas, mas também não bobeia, não perde tempo. Então, tenta se acalmar ali, vai dar tudo certo, você estudou, você se preparou, e daqui a alguns segundos ali você já vai saber o resultado da sua prova. E se você então já está com a prova marcada da SUSEP ou pretende fazer ela muito em seguida, você precisa assistir esse pré-prova aqui do primeiro dia de prova da SUSEP do conteúdo de capitalização. Então confere ele e eu te vejo na área do aluno.